Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação de vocês, entrando na nossa 34ª aula de álgebra linear, que é uma continuação direta, literalmente, da 33ª. Na 33ª a gente falou de complemento ortogonal, e hoje nós vamos falar de decomposição ortogonal, onde, na verdade, é uma consequência, né, do que a gente já viu. Eu espero que vocês se lembrem, na aula passada, eu mostrei para vocês quem que era um conjunto de vetores, que a gente chama ele de S perpendicular, e se ele for espaço vetorial, ele é chamado de complemento ortogonal. E eu fiz 3 exemplos com vocês, e em cada final de cada exemplo eu dava um destaque para procurar para a dimensão de um espaço com a dimensão do S perp, né, com o complemento ortogonal. Isso, a soma das dimensões, ela sempre dava a dimensão do espaço. Um dos teoremas que eu tratei no começo da aula passada também é que a intersecção entre S e o S perp, né, o complemento ortogonal, era apenas o vetor nulo. Bem no comecinho da aula, eu coloquei isso daí. E aí, até eu chamei bastante atenção no exemplo 3, da aula anterior, porque eu peguei em restrito ao subespaço, né, era um subespaço, o S dava dimensão 1, o S perp dava dimensão 1 e o U tinha dimensão 2, né, então, todas as vezes que a gente estava fazendo, todos os exemplos, a dimensão de um subespaço com a dimensão de seu complemento ortogonal estava dando a dimensão do espaço. E eu já falei no final da aula passada que isso não foi por acaso. Não eram 3 exemplos particulares. Na aula de hoje a gente vai perceber, e na verdade eu só quero encerrar, eu poderia ter feito isso na aula passada, mas eu achei melhor já separar em 2 vídeos, porque lá eu apresentava o conjunto, que era o complemento ortogonal. Aqui para vocês eu estou apresentando o que a gente chama do teorema da decomposição ortogonal. Então, esse teorema, que tem a ver com o nome da aula de hoje, que já está aparecendo aí a bancada para vocês, é justamente para mostrar para vocês que aquilo que aconteceu na aula passada não foi por acaso, e se a gente tem um espaço vetorial, certo, de dimensão finita, isso é importante, tá certo, pessoal? Um espaço vetorial munido de um produto interno, e esse é um subespaço de dimensão finita, né? Na verdade, o espaço V também. Então, o meu V, ele é soma direta do S com o S complementar. O que eu estou querendo dizer aqui? Que 2 coisas têm que satisfazer, de que o meu espaço V, ele é a soma de um cara daqui, que, ó, eu estou chamando, veja bem, todo V de V, ele é um cara que mora em S, somado com um cara que mora no complemento ortogonal de S. Eu chamo de S e S perp sempre, né? Que é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Ou seja, na verdade, todo V de V, aqui é todo V de V, pode ser escrito de forma única como sendo um U mais W, sendo o U de S e o W de S ortogonal. Daí o nome que vem a palavra decomposição, porque todo vetor do espaço pode ser decomposto, separado, decomposto, em 2 parcelas. Só que é uma decomposição ortogonal, porque ele é decomposto em uma parcela com o seu complemento ortogonal. Daí o nome, decomposição ortogonal. Então, todo vetor V do espaço acontece isso, e além disso, essa era a primeira condição, e a segunda condição é que S inter S perp é apenas o vetor nulo. Isso daqui a gente já tinha visto no teorema da aula passada. Então, todo espaço vetorial é soma direta, ou seja, vale a soma e a intersecção tem apenas o vetor nulo, como a gente já viu lá na aula de soma direta, lá no comecinho do curso. Então, esse é o teorema da aula de hoje, que é apenas para a gente confirmar a suspeita do que a gente já fez na aula passada. Aqueles 3 exemplos das dimensões baterem, a dimensão de S mais a dimensão do S perp bater com a dimensão do V, não foi por acaso, tá? Vai sempre acontecer, vai ser um dos resultados que a gente vai colocar hoje. E o que eu vou colocar para vocês hoje é só mais um exemplo, não só essa aula, tem mais coisa para falar, algumas propriedades relacionadas a isso, que tem a ver com esse resultado. Então, vocês vão perceber, ó, que esse primeiro exemplo é um exemplo, digamos, irmão gêmeo da aula passada. Só que agora eu tenho a certeza
de que se o meu conjunto S tem uma base de 2 vetores, não sei quantos roteiros vão ter aqui, 2, 3, 1, sei lá. Se o meu conjunto S, que é dado por esse aqui, tiver uma base formada por 2 vetores, então o S ortogonal, como a dimensão de R4 é 4, vão ter 2 também. Se o meu S tiver dimensão 3, tiver 3 vetores numa base, então o meu S perp vai ter dimensão 1, porque 4 mais 3, porque 1 mais 3 dá 4, né? Ou se você quiser pensar, 4 menos 3 dá 1. Tá certo? Então, a dimensão de S com a dimensão do SPEP dá a dimensão do espaço vetorial que a gente está trabalhando. Então, esse exemplo é exatamente o mesmo do que eu fiz na aula passada. A única diferença é que aqui eu dei o conjunto S, acho que na aula passada eu dei já os geradores, né? Tanto do R4 quanto dos polinômios eu já dava quem eram os geradores. Aqui nós vamos ter que descobrir quem são os geradores, tá certo? Então, isso aqui tem a ver com a parte lá de trás. E aqui também eu estou lidando com o produto interno usual para a gente ganhar um tempo. Então, primeira coisa a se fazer aqui é determinar uma base para S. Então, determinar base para S. Né? Porque eu só tenho ali quem que ele é dado por uma expressão. Então, para determinar uma base para S, a gente pega um cara genérico do R4, ele pertence a S, se e somente se acontecer o quê? Se ele satisfazer essa condição. Eu geralmente aqui, no caso, eu isolei o x. Se e somente o x puder ser escrito como 2y menos z mais 3t. Se quiser isolar o z, pode ser também. Se quiser isolar o y, pode ser, mas eu já isolei o x aqui. Moral da história, se e somente se o cara pertence a S, se ele tiver o x, tiver esse formato. Então, o x aqui vai ser 2y menos z mais 3t, y, z e t. E aqui agora a gente vem e coloca esses caras em evidência, né? O y, o z e o t. Então, o y vai ficar 2 na primeira entrada, 1 na segunda, 0 e 0, mais, na ordem, tá? Z. Então, aqui fica menos 1, segunda entrada é 0, terceira entrada é 1, quarta entrada é 0. E mais t, que multiplica 3, 0, 0 e 1. Ok? Logo, quem que é um conjunto gerador do conjunto S? Né? Na aula passada eu já comecei quem era o gerador. 2, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1 e 0, e 3, 0, 0 e 1. Pessoal, isso aqui não dá para saber como tem 3 vetores, é difícil de ver se um é múltiplo do outro. Eu sei que isso aqui é conjunto gerador, eu não sei se é base. Para que seja base, eu tenho que verificar se esses 3 vetores são LIs. O que eu faço? Eu não vou escrever isso, porque eu acho que vocês já estão de core salteado. Como que eu verifico? Já sabem isso de core salteado. Como que eu verifico se esses 3 vetores são LIs? Eu pego cada um dos vetores, escrevo eles como combinação linear de uma base, pego os escalares da base e vejo se são LI. No caso, eu sempre escolho a base canônica, que é a mais fácil de todas. Então, eu pego o vetor 2, 1, 0 e escrevo ele como combinação linear da base canônica. Vai dar 2 vezes 1, 0, 0, 0, mais 1 vezes 0, 1, 0, 0, mais 0 vezes 0, 0, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 0, 1. Quais são os coeficientes? 2, 1, 0 e 0. Então, eu já vou vir aqui e colocar a matriz, ó, 2, 1, 0, 0. Tecnicamente, as coordenadas do vetor coincidem com as coordenadas dele na base canônica do R4, tá? A mesma coisa vai pensar para esse, menos 1, 0, 1 e 0, e 3, 0, 0 e 1, ok? Fazendo escalonamento aqui, ó, o que eu fiz? Eu já peguei, passei essa linha 2 aqui para cima e troquei o sinal dela. Eu coloquei assim, 1, 0, menos 1 e 0, 2, 1, 0 e 0, e 3, 0, 0 e 1. Pessoal, quando eu fiz o escalonamento aqui, ó, eu só troquei essas duas linhas, troquei o sinal. A primeira linha eu mantive, 1, 0, menos 1 e 0. Aqui vai dar 0, 1, 2 e 0. E essa última linha vai dar 0, 0, 3 e 1. Ou seja, opa, deixa eu fechar aqui a matriz, né, dos coeficientes. Eu cheguei na forma escada. As 3 linhas não zeraram, portanto, esses 3 caras são LI, tá? Então, esse cara aqui não era apenas um gerador. Segue, então, que, vamos lá, que esse conjunto B aqui, ó, formado pelo 2, 1, 0, 0,
menos 1, 0, 1 e 0. E 3, 0, 0 e 1, né? Que é o mesmo aqui do S, que eu só copiei, porque são LIs, é base de S. Certo? Ok? Agora, o que eu vou fazer de diferente da aula passada? Eu vou me certificar quantos vetores vai ter no S complementar para eu saber se eu não estou errando em conta ou não. É uma ferramenta para te ajudar a resolver problemas que eu já resolvi na aula passada. Então, como o R4, que é o espaço que eu estou trabalhando, né? É soma direta do S com o S perp, e a dimensão do R4 é 4 e a dimensão de S é 3, né? Dimensão de S é 3, porque isso aqui é uma base com 3 vetores. Segue que a dimensão do S perp é igual a 1, né? Opa, esqueci de subir a folha aqui. Segue que a dimensão do S perp é igual a 1. Por quê? Porque como é soma direta, se esse tem dimensão 3, esse tem dimensão 4, 4 é igual a 3 mais a dimensão desse. Passa para lá, fica 4 menos 3, então a dimensão desse é 1. Ou 3 mais o que dá 4. Pode pensar desse jeito. Ok? Então segue que a dimensão desse cara é 1. Agora sim nós vamos para o que o exercício pediu. Por enquanto, isso aqui eu tive tudo que fazer, por quê? Porque para eu determinar uma base para o complemento ortogonal, lembrando que complemento ortogonal é o S perp. Opa, S transposto é ótimo, é o S perp, tá, gente? Complemento ortogonal é isso daqui. Agora sim a gente vai determinar ele. Como que a gente determina um complemento ortogonal? Assim, um certo U que pertence a X, que é um XYZT, do R4 pertence ao S perp, se e somente o C o quê? Esse U, o produto interno deste U com qualquer vetor de S, dá zero. Isso é pertencer ao S perp, da aula passada que a gente aprendeu. Então, ó, vamos chamar esse cara aqui, ó, esse cara de, deixa eu ver, eu chamei ele de V1, esse de V2 e esse de V3, certo? Então, um certo U do R4 pertence ao S perp, se e somente se o produto interno de U com V1 dá zero, produto interno de U com V2 dá zero, e o produto interno de U com V3 dá zero. Isso daqui tem que satisfazer os três ao mesmo tempo. Tá, pessoal? Então, bora continuar aqui. Agora, vamos lá. Qual que é o produto interno de U por V1? Eu estou lidando, como eu já tinha falado no começo do problema, com o produto interno usual. Como eu estou lidando com o produto interno usual, como eu estou lidando com o produto interno de dois vetores é pegar a primeira vez a primeira, a segunda vez a segunda, a terceira vez a terceira, a quarta vez a quarta e somar. Produto interno usual da R4. Quem é meu V1? Grava aqui, é 2100, que eu vou ter que virar a folha. Né? 2100. Se é 210 e 0, e eu vou multiplicar, fazer o produto interno com x, y, z e t, então vai ficar x, y, z, t vezes 2100, né? E produto interno. Então vai ficar x vezes 2, 2x, mais y vezes 1, y, aí vai ser 0 e 0, então isso dá 0, ok? Próximo. Se a gente tem quem que é o produto interno de U com V2? É esse. Quem que seria o V2? Menos 1, 0, 1 e 0. Então, vai ser menos x mais 0y mais e mais 0t. Então, menos x mais y. Né? Acho que vocês captaram o que eu estou fazendo aqui. Porque o meu U, produto interno de U por V2, o U é xyzt, então isso aqui vai dar menos x mais e igual a 0. E, por fim, com o terceiro vetor, eu já vou copiar aqui, ó, vai dar 3x mais t igual a 0. Tá? Já estou copiando aqui para vocês entenderem que o XYZT vai multiplicar o vetor 3001. Então, fica 3 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z mais 1 vezes t. Ou seja, 3x mais t, que é o que está aqui, o produto interno tem que ser igual a 0. Ok? Resolvendo esse sistema linear, a gente vai chegar, portanto, que x é menos 1/3 de t, esse é o valor de x. O meu y é 2/3 de t.
E o Z, ele vai ser menos 1/3 de T. E, portanto, o meu U, que é XY, ZT, pertence ao S-perp, C e somente C, as coordenadas x, y, z tiverem essa cara. C e somente C, o U for da cara menos 1/3 de T, 2/3 de T, menos 1/3 de T e T. Ou seja, T que multiplica menos 1/3, 2/3, menos 1/3 e 1. Logo, o que já era de se esperar, né? O S-perp só tinha que ter um vetor na base, porque a dimensão dele era 1. Isso é interessante, tá, gente? Porque é uma forma de você verificar se as coisas estão batendo. Se você tivesse chegado aqui que tivesse dado 2 vetores na base, tem coisa errada, porque a dimensão de S a gente já sabe que é 1, portanto só pode ter um vetor na base, não 2. Tá? Então, logo, o meu S-perp... Ó, eu vou multiplicar tudo por 3 aqui, tá? Porque quando é vetor, a gente pode pegar qualquer múltiplo. Quando é base, desculpa, eu posso pegar qualquer múltiplo do vetor. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Só para assumir com a fração. Perfeito? Então, esse daí seria o meu primeiro exercício. Vocês viram que é exatamente igual o que eu fiz na aula passada. E para encerrar essa aula, eu só quero passar algumas propriedades daqui desse espaço com o produto interno e relacionado ao complemento ortogonal, de um subespaço ao complemento ortogonal. Então, eu estou pegando V um espaço com produto interno, tudo aqui dimensão finita, tá, pessoal? Tá, não tá escrito ali, mas é tudo dimensão finita. O W e S, subespaços de V, não necessariamente, não tem nada a ver um com o outro, um é um subespaço, W é outro, S é outro, porque cada item aqui que vai aparecer é uma coisa. E S é o complemento ortogonal de S. Poderia ter pegado U perp e W perp, mas eu peguei só o do S. Então, os seguintes resultados são válidos. Isso que é o que a gente acabou de falar. Tá? Se o V é soma direta de S com S perp, se o V é a dimensão direta de S com S perp, então a dimensão de V é igual a dimensão de S mais a dimensão de S perp. A gente já falou isso na aula passada como suspeita. Pelo teorema de hoje, a gente já garante isso daqui. Só estou reforçando. Pelo exemplo que eu acabei de fazer, eu reforcei. Segunda propriedade. Pega o perp de um conjunto, o perpendicular de um conjunto. Quando você faz o perpendicular do perpendicular dá o próprio conjunto. É meio que a inversa da inversa, o perpendicular do perpendicular. Tá certo? O complemento ortogonal do complemento ortogonal é o próprio conjunto. Tá? É isso que está escrito aqui. Essa daqui é bonitinha, nós vamos fazer exemplos disso daqui. Teve uma aula lá na parte de espaços vetoriais, base de dimensão, que a gente aprendeu a tirar o espaço intersecção e o espaço soma. Existe uma identidade aqui que eu não vou provar, não é muito difícil de provar isso aqui, mas eu não vou provar, que quando você pega a intersecção, o complemento ortogonal da intersecção, que é a intersecção de dois subespaços é um subespaço vetorial, o mais interessante é que você parte para soma. Né? Então, por exemplo, se você tem U inter W, o perpendicular disso, ou seja, se você tem o complemento ortogonal da intersecção de dois subespaços, você calcula o complemento ortogonal do primeiro, o complemento ortogonal do segundo e soma. Não é a intersecção. Tipo, não é o perpendicular da intersecção sendo a intersecção dos perpendiculares. Não, é a soma. Tá? E o contrário também é válido. Se você tem a soma de dois subespaços e pega o complementar, você calcula o complementar do primeiro, o complementar do segundo e troca a soma pela intersecção. Aqui eu troquei a intersecção pela soma. Tá certo? Então, essas duas propriedades, nós vamos fazer um exemplo disso daqui. E para fechar, essa daqui que é bonitinha para se entender, como a gente acabou de falar, se você pega um vetor, no começo da aula, se você pega um vetor U em S e pega um W em S ortogonal, como eles são soma direta, né? Você sabe que qualquer V de V é escrito de forma única como um cara de S com um cara de S perp, né? Então, esse V aqui. Então, todas as vezes que você pega e faz essa decomposição ortogonal, então a norma desse ao quadrado é igual à norma desse ao quadrado mais a norma desse ao quadrado. Esse resultado aqui, eu vou dar um exemplo rapidão para vocês aqui, só para vocês entenderem, e eu vou voltar lá no curso de VGA agora, lá no curso dos segmentos orientados lá. Eu vou pegar aqui, ó, um vetor U,
Só para vocês entenderem, eu vou pegar um vetor U e eu vou pegar aqui um vetor W, que é um vetor U e aqui é um vetor W. Pessoal, por que eu peguei o U e o W ortogonais aqui? Porque U mora em S e W mora em S perp. Então, U e W são ortogonais. Certo? Se U mora em S e W mora em S, quer dizer que nessa P5 aqui, isso aqui acontece. Se isso daqui acontece, lá em VGA, os dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Os vetores são ortogonais. Perfeito? Agora, quem é V? V é a soma de U mais W. Bom, a gente aprendeu que somar vetor é origem com extremidade, origem com extremidade. Eu vou obter, então, o vetor V como sendo origem vezes extremidade. Se eu for passar isso aqui em termos de comprimento, presta atenção, agora não é mais em termos de vetores. Isso aqui não é mais em termos de vetores. Se eu for pensar isso aqui em termos de comprimento, eu vou ter aqui, ó, norma de V, que é o comprimento do vetor V. Ok? Aqui eu vou colocar norma de U e aqui a norma do W. E a gente lembra que os dois vetores são ortogonais, então esse aqui forma um ângulo reto. Isso daqui é o quê? É um triângulo retângulo. O que é esse resultado aqui, então? Ele é o resultado de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras. No caso aqui, para espaços vetoriais quaisquer. Lá em VGA, a gente consegue tirar uma interpretação geométrica, que norma de V ao quadrado igual a norma de U ao quadrado mais norma de W ao quadrado. Por quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, isso aqui é Pitágoras. Só que aqui eu estou lidando, às vezes, V, U e W são polinômios, V, U e W são matrizes, né? Então, é o resultado de Pitágoras para os espaços vetoriais, que nem sempre tem uma interpretação geométrica, ou seja, quer dizer que Pitágoras vale em outros conjuntos, além dos vetores ou de números reais. Perfeito? Então, essas são as propriedades. Bora fazer um exemplo, então, envolvendo essas propriedades 3 e 4, e a gente já encerra a aula. Então, tá aqui, ó. Esse exemplo, inclusive esses espaços vetoriais aí, U e W, esses espaços vetoriais U e W, eram espaços lá da aula de espaço soma, espaço intersecção. E só que aqui agora eu pedi para determinar os subespaços do complemento ortogonal da soma e da intersecção, né? O complemento ortogonal da intersecção. A gente já viu que, pela propriedade anterior ali, que isso aqui acontece e, pela propriedade anterior, o inter W perp é igual a U perp mais W perp. Então, ó, presta atenção. Dá para você fazer de várias formas. Você pode esquecer o perp, presta atenção, porque ele pediu para você determinar isso, né? Então, você pode esquecer o perp, determinar quem é U, quem é W, depois determinar quem é U mais W. Aí, quando você tiver o U mais W, você determina quem é o complemento ortogonal. Mesma coisa para a intersecção. Você determina quem é U, quem é W, depois determina quem é a intersecção de U inter W, e uma vez ter a intersecção de U inter W, você vai lá e parte e determina quem é a intersecção. Só que é o seguinte, isso daqui eu vou ensinar vocês a usar a propriedade. Quer fazer desse jeito que eu acabei de falar? Não tem problema, tá? Pode fazer desse jeito. Só que assim, eu penso que se você já vai determinar quem é o U e quem é o W, para você determinar o U inter W e o U perp e o W perp, acaba sendo mais rápido porque você já tem o U e o W. Você já tem a propriedade, depois é só uma questão de conta mais. Vai muito de problema para problema. Então, bora primeiro determinar quem é o U, certo? Aqui agora eu vou determinar que é uma base para U, uma base para W, na verdade, tá? Na hora que a gente vai passar para determinar uma base para U mais W, na verdade você só precisa dos geradores, mas eu vou entrar em detalhes aqui não, a gente vai acabar entrando numa base mesmo. Então, um x, y e z, estou no R3, né? Ó, de novo, esqueci de falar, produto interno usual, tá? Daqui a pouco a gente vai usar isso. Um cara pertence a U, pessoal, não tem nada a ver isso aqui que eu estou fazendo agora com a aula de hoje. Isso aqui é aula lá de subespaço soma e subespaço intersecção, lá atrás, tá certo? 12ª, 13ª aula, alguma aula dessas aí. X, Y, Z pertence a U, sei somente se o quê? O meu x for igual a 2y menos 3z. Estou determinando quem é a base.
certo? C e somente C de U. Logo, vou colocar direto. Se e somente se ele tiver a cara 2y menos 3z, y e z. Coloco o y em evidência, vai dar 2, 1, 0 mais z, menos 3, 0 e 1. Ok? Logo, o meu U é gerado por esses dois vetores, 2, 1 e 0, menos 3, 0 e 1. E esses dois aqui, pessoal, eles são base, tá? Esse é meu U, ok? Esses daqui é o meu U. Partiu agora encontrar quem é W, né? Vamos descobrir quem que é a base. Bom, é base porque só tem dois vetores e um não é múltiplo do outro, né? Só por isso. Então, agora, um XYZ pertence a W, C e somente C, eu vou isolar o X aqui também. O X por igual a menos Y menos Z. Se X mais Y mais Z é 0, passa o Y para lá, passa o Z para lá. Então, X é igual a menos Y menos Z. C e somente C, então, o XYZ pertence a W, C e somente C, o X, tiver a cara menos Y menos Z, Y e Z. Ou seja, Y que multiplica menos 1, 1 e 0, mais Z, que multiplica menos 1, 0 e 1. Logo, uma base para W é dada por esses dois vetores. Menos 1, 1, 0, vírgula, menos 1, 0 e 1. Pessoal, esse daqui também é base de W, tá? Esse cara aqui também é base de W. Por quê? Dois vetores apenas e os dois não são múltiplos um do outro. Ok? Então, aqui não tem muito segredo. Agora, vamos lá. Vou determinar quem que é o UPERP. Por quê? Porque eu preciso do UPERP, WPERP, UPERP, WPERP para determinar o que o exercício me pediu. Tá? Já que U mais W é o UPERP inter WPERP. Então, tendo esse, faço a intersecção, obtenho isso. Tendo esse, que eu vou determinar, somo os dois para obter isso que o exercício me pediu. Fechou? Então, agora a gente vai partir para o UPERP. Então, ó, eu fiz assim, ó, um U, um certo U, da forma XYZ, pertence a U perpendicular, se e somente se ele for ortogonal, esse U for ortogonal a todo vetor de U. Então, ó, eu vou chamar esse vetor aqui de U1 e esse de U2. Perfeito? Então, um vetor U, um XYZ qualquer do R3, pertence ao UPERP, C e somente C, U com U1. O produto interno dá 0 e U com U2, o produto interno dá 0. Lembrando que o 1 e o 2 são os vetores de U. Ok? E isso, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Bora lá. Pessoal, ó, vou ver se cabe aqui tudo na mesma. Cabe, ó. Esse é meu U1 e esse é meu U, ó. Meus dois dedos aqui. Esse é meu U, 2, XYZ. E esse aqui é o meu U1. Eu tenho que fazer o produto interno de U por U1. Como é o produto interno usual, 2 vezes X mais 1 vezes Y mais 0 vezes Z. Ou seja, 2X mais Y. Ó, 2X mais 1 vezes Y mais 0 vezes Z. Repetindo que estava fora da folha. Então, 2 vezes X, 2X mais 1 vezes Y, Y mais 0 vezes Z vai dar 0. Então, isso vai dar 2x mais y igual a 0. Agora, U com U2. O U2 é menos 3, 0 e 1. Né? Quando eu fizer isso com o XYZ que está aqui, vai dar menos 3x mais 0y mais z. Né? Então, vai dar menos 3x mais 0y mais z igual a 0. Resolvendo esse sistema, não é muito difícil, resolver esse sistema aqui, a gente chega, centralizar aqui certinho, a gente chega que x é igual a 1/3 de z, e o meu y é igual a menos 2/3 de z.
Portanto, né, um XYZ pertence a U perpendicular, se e só se ele for da seguinte forma: 1/3 de Z menos 2/3 de Z, e Z, que é Z que multiplica 1/3 menos 2/3 e 1. Ok? Onde o meu UPerp, eu vou multiplicar por 3 aqui também, tá? Eu vou pegar o vetor 1, menos 2 e 3. Lembrando que aqui é 3, né? Porque vai ficar 3 por 3, corta por 3, ó, 1, menos 2 e 3. Estou multiplicando todo mundo por 3. Então, esta é a base do UPerp. Ok? Agora o WPerp. Então, vamos ganhar tempo aqui, porque isso daqui é a ideia. Pessoal, é repetir a ideia que eu fiz para o UPerp para o WPerp. Então, um W qualquer pertence a WPerp, se e somente se o produto interno desse W, que pertence a WPerp, com todos de W, dá 0. Então, ó, quem são os caras de W? São esse aqui. Vamos chamar de W1 e W2. Então, um W pertence ao complemento ortogonal, lá do W que a gente encontrou, se e somente se W com W1, produto interno é 0, e W com W2, o produto interno é 0. Quem era o vetor? Era menos 1, 1 e 0. Se é menos 1, 1 e 0, menos 1, 1 e 0 vai ficar menos 1 vezes x menos x, menos 1, 1 e 0, mais 1 vezes y, 0 vezes z igual a 0. Faz a mesma coisa do W com o W2, que é agora menos 1, 0 e 1. Então vai ficar menos x mais z, que é menos 1 vezes x, 0 vezes y, 1 vezes z. Vai somar, então, menos 1 vezes x dá menos x, mais z, menos x, mais z, igual a 0. Quando eu fizer essa conta aqui, eu obtenho que x é igual a z e que y é igual a z. Portanto, um XYZ do R3 pertence a W ortogonal se e somente se ele tiver essa cara aqui, ó. Se ele for da forma Z, Z e Z, pois afinal de contas X é Z, Y é Z e Z é Z, ou seja, 1, 1 e 1. Ok? Logo, o WPerp é apenas gerado por esse único vetor. Essa é a base do meu WPerp. Então, agora tá fácil. Vamos lá. Assim, o que vai acontecer? Eu vou calcular aqui primeiro o U inter WPerp, que foi o que o exercício pediu. Um dos, né? Porque depende da soma também. Isso é UPerp mais WPerp. O que eu faço para somar bases de subespaços? Eu pego a base desse e pego a base desse. Certo? Na verdade, eu pego os conjuntos geradores deles, né? Qual é o conjunto gerador desse cara? É só o U, 1, menos 2 e 3. Então, aqui vai ficar o 1, menos 2 e 3. Opa, aqui não fecha não, gente. Vírgula. Quem que é o de WPerp? É o 1, 1 e 1. E agora sim eu fecho. Somei esses dois, ó. Somei esses dois onde meus dedos estão marcando aí, ó. UPerp mais WPerp. É os geradores desse mais os geradores desse. Como só tem um aqui e um aqui, né? E esse daqui não é LD com esse daqui, então esse aqui já é uma base para esse problema e morreu. Então, esse conjunto aqui, a base dele são apenas esses dois aqui. Perfeito? Agora, olha só que bacana esse aqui, ó. U inter W perp. Oh, perdão, gente, aqui é mais, vai. Mais. Isso é U perp inter W perp. Ok? Vamos lá. Pessoal, como só tem um vetor que gera cada um dos espaços, ó, deixa eu tentar explicar da seguinte forma.
Quem são os vetores de R3 que compõem o UPERP? É todo mundo que é múltiplo desse vetor. Então, por exemplo, o vetor 1, menos 2 e 3, o vetor 2, menos 4, 6, o vetor 3, menos 6, 9, todos os vetores que são múltiplos desse pertencem ao UPERP. Mesma coisa, o mesmo raciocínio para o WPERP. Todos os vetores que são múltiplos do vetor 1, 1, 1 pertencem a WPERP. Então, o vetor 1, 1, 1, o vetor 2, 2, 2, o vetor 3, 3, 3, o vetor 4, 4, 4, certo? Que é 4 vezes esse, 3 vezes esse, certo? Aqui, ó, eu peguei 1, menos 2 e 3 como gerador, como a base. Todos os vetores que são combinação linear da base é os que compõem o espaço. Então, 1, menos 2 e 3, aí 2, menos 4 e 6 é 2 vezes esse. 3, menos 6 e 9 é 3 vezes esse. E 0 vezes esse dá 0, 0, 0. E 0 vezes esse dá 0, 0, 0. Ok? Veja bem, qual é a intersecção desse com esse? Não tem intersecção. Aqui não tem intersecção. Por que que aqui não tem intersecção? Porque os múltiplos desse cara não tem como ser iguais em nenhum momento aos múltiplos desse. Se tivesse 2 vetores aqui, 2 vetores aqui, a gente teria que fazer aquele escalonamento lá que a gente aprendeu na aula de base. Eu pego todos os vetores daqui com todos os vetores daqui. Vejo se eles são LD ou LI. Tá? Para saber se é intersecção, eu tenho que ver se é esse e esse ao mesmo tempo. E, certo? Nesse sentido, como só tem um aqui e só tem um aqui, então nenhum deles tem intersecção. E cuidado agora com a pegadinha, ok? Então dá vazio isso daqui. Não, isso daqui é subespaço vetorial. Subespaço vetorial nunca é vazio. Por quê? Porque o vetor nulo, com certeza, está aqui dentro. Não estou falando que é base, eu estou falando que é gerador, tá? Eu estou falando que esse conjunto é formado apenas pelo vetor nulo. Veja bem, o vetor nulo está aqui em WPERP? Dá. É só você fazer 0 vezes esse vetor, vai dar o vetor nulo. O vetor nulo está nesse espaço? Tá. É só fazer 0 vezes esse vetor. Lembrando que um subespaço vetorial é formado por todos os vetores que são múltiplos de seus geradores. Tá certo? É da base. Ok? Então, necessariamente, só sobra o vetor nulo. E aqui está a resposta final do nosso problema. Tá certo? Você poderia até justificar mais que esses vetores, 1, menos 2 e 3, e 1, 1, 1, eles são LI. Então, não tem como ter 2 vetores que sejam ao mesmo tempo múltiplo desse e múltiplo desse, a não ser que seja o vetor nulo. O vetor nulo ele é múltiplo de qualquer vetor aí. Perfeito? Bom, com isso, nós encerramos mais uma aula de assuntos relacionados com o produto interno. E na próxima aula, a gente vai começar a fazer algumas coisas um pouco mais avançadas no sentido da álgebra linear. Lógico que não vai ser tão avançado, mas pelo menos eu quero dar uma ideia para vocês do que a gente chama de operadores simétricos, antissimétricos e ortogonais. Peraí, operadores? Sim, eu vou misturar transformação linear com espaços com produto interno. Eu vou meio que juntar algumas ideias. O que é um operador simétrico ou autoadjunto? Alguns livros chamam dessa forma. Então, eu encontro vocês nas 2 últimas aulas dessa 4ª parte, que é a parte de produto interno, para aí nós entrarmos finalmente na 5ª e última parte do curso de álgebra linear, que é a parte de diagonalização de operadores. Perfeito? Então, faltam apenas 2 aulas para a gente encerrar o assunto de espaço com produto interno. Encerrar sim, né, gente? Daria para falar de muito mais coisas, porém, eu estou lidando aqui no canal com pelo menos uma base assim, não retida agora de base de espaço vetorial, mas pelo menos um alicerce para um curso de álgebra linear nível de graduação, tá certo? Se a gente vai a nível de pós-graduação, eu teria que falar, além dos operadores simétricos, tem que falar dos operadores hermitianos, que moram em mundos complexos, ou às vezes formas de Jordan, enfim, muitas outras coisas que vêm aí na álgebra linear em si. Perfeito? Então, agradeço a colaboração de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.